Amém. Crianças podem ir aí para a sua ministração especial, especialmente preparada para vocês. E eu louvo a Deus porque nós podemos juntos buscar orientação na palavra, onde nós podemos buscar diante do Senhor uma direção clara por meio da palavra. Se nós falharmos em conhecer a palavra de Deus, certamente haverá situações, haverá modos de vida que nós vamos perder, porque nós não conhecemos tudo aquilo que Deus pode fazer, a palavra que nos mostra aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 7 até o 18, 11 versículos que fazem parte de um bloco bem interessante nessa segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que causou bastante turbulência na vida do apóstolo, mas que pôde também e pode nos ensinar a respeito do mover de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, do versículo 7 até o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência, olha só que bonito isso, hein? Que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Senhor amado, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração, abre os olhos, Senhor, da nossa fé, revela em nós a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu propósito, a Tua presença. Pai, nós queremos essa manifestação da Tua glória, Senhor. Nós queremos, Pai amado, esse mover que nos mostra a vida
e nos mostra a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, continua a falar conosco, que a voz e o mover e o sopro do Teu Espírito seja sobre as nossas vidas, santificando, edificando, curando, transformando, salvando em nome de Jesus. Nos colocamos em Tuas mãos para que a Tua palavra nos alimente e nos transforme em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem já viajou de avião? Quero ver. Quem já entrou num pássaro de aço? É muito gostoso, não é? Tem um pastor amigo meu que fala que o lugar mais sensacional do mundo é um aeroporto. Porque você está ali, horas depois você está do outro lado do mundo, mesmo que sejam várias horas depois, não é? Mas você está do outro lado do mundo. O aeroporto é um lugar onde você pode saber que as pessoas estão em trânsito, não é? E entram num tubo de aço, ou de alumínio, ou sei lá do que, né? Essas ligas que eles inventam para poder enfrentar, não é? Esse desafio maluco que é colocar alguma coisa de várias toneladas, com várias pessoas dentro, no ar. Não é? Você já tentou voar, não? Já tentou voar? Não dá, né? Não dá para voar. Mas um avião que pesa milhares de vezes o seu peso, o nosso peso, consegue voar. É um negócio fantástico, não é? É um negócio esplêndido. Mas acontece que voar nem sempre é uma coisa muito confortável. Tem muita gente que tem pânico de voar. Não é? Por isso que existem profissionais que ajudam pessoas que precisam voar, não é? E profissionais que ajudam a pessoa a entrar num avião, sentar no banco do avião, na poltrona, e enfrentar a viagem de avião. Algumas pessoas têm medo porque, de fato, é uma coisa assustadora. Não é? Você está lá em cima e, se acontece alguma coisa, só tem um caminho, não é? Descer. Mas tem outra coisa que assusta muito as pessoas e causa algum tipo de medo, ou muito tipo de medo, né? Que é a turbulência. Você que já viajou, alguma vez você já deve ter sido chacoalhado, não é? Às vezes violentamente, dentro do avião. E as pessoas morrem de medo de turbulência. Uma das vezes que eu passei por turbulência, estava saindo de Porto Alegre, e aí o céu estava aquela tempestade se armando, vindo Então, Porto Alegre está mais ou menos na altitude do mar, e aí quando você vai subir aqui, não é, para o sudeste, ou mesmo para o Paraná, o avião tem que subir bastante, porque logo já tem a serra, e a tempestade que vem da serra, normalmente ela é bem pesada, e era uma grande tempestade, e aí, assim que o avião decolou, ele já fez aquela subida, não é? Que você sente que o avião está bem empinado, e aí começou, então, uma sessão de arrumar as melancias na carroça, não é? E era só cabecinha para lá e para cá, não é? E aí as pessoas já começam a pegar na mão de quem está do lado, e as pessoas já começam a se converter, não é? Alguns começam a orar, e chamam Jesus, e começam a rezar, não é? Talvez a gente deva transferir a nossa igreja para um avião e só passar por turbulência. Converte muita gente, né? Mas assim, 5 minutos, daquele frio na barriga, que o estômago vai lá na boca, porque na turbulência, correntes de ar e de pressão de ar fazem com que o avião perca a sustentação e ele, de repente, cai 10, 100 ou até 300 metros, assim, instantaneamente. Ou então suba por causa do ar quente que joga o avião para cima. Mas sabe de uma coisa? Nenhuma turbulência é capaz de derrubar um avião. Tá bem? Nenhuma, isso é provado e testado à exaustão, nenhuma turbulência derruba um avião. Porém, uma turbulência pode te machucar muito dentro do avião, se você não estiver com o seu cinto de segurança
afivelado. E tem gente que insiste. Normalmente tem assim, onde você está sentado na poltrona, em cima tem um aviso de apertar cintos. E o piloto diz assim: apertem os cintos que nós vamos passar por uma zona de turbulência. E tem gente que insiste em querer sair e ir para o banheiro exatamente nesse momento. Existem pessoas de todo tipo. E elas se machucam na turbulência. Agora, turbulência não derruba o avião. Turbulência faz parte do voo. Turbulência não derruba o avião. Turbulência faz parte do voo. Por falar em voo, quando eu estava na 4ª série, morava lá em São Paulo, o colégio em que eu estudava, era um colégio estadual, levou a gente para fazer uma visita no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. E aí era um programa de uma antiga companhia aérea, que era a Varig, a melhor, foi uma das melhores do Brasil, e eles tinham um programa de acolher os alunos, e aí eles colocavam dentro do avião e simulavam um voo. O avião ficava ligado, porque devia estar em manutenção, ligavam as turbinas, e aí as comissárias de bordo passavam servindo lanchinho para as crianças, e a gente, então, criança, viajava, só que não, no avião com o motor ligado e no chão. Bom, talvez para alguns tenha sido a única experiência de ter entrado num avião, mas não foram para lugar nenhum. Entraram no aeroporto de Congonhas, desceram no aeroporto de Congonhas e não teve turbulência. A viagem mais tranquila do mundo. Mas não saíram do lugar. Lógico, você está entendendo que isso é uma metáfora a partir do texto que nós lemos. Você já deve estar pensando o que avião e turbulência tem a ver com aquilo que Paulo está falando nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios 4, 7 a 18. Há um filósofo africano, e ele tem uma frase que eu amei na primeira vez que eu li, e faz todo sentido nessa meditação, nessa reflexão bíblica nessa noite. Ele diz assim: um pássaro que teme a turbulência, nunca saberá a que altura pode voar. Eu vou ler de novo. Um pássaro que teme a turbulência nunca saberá a altura em que pode voar. Jesus disse para nós: no mundo tereis aflição, mas tenha uma boa alma, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. Vocês vão ter aflição, mas tenha um bom ânimo. E Paulo está escrevendo exatamente para uma igreja que ele fundou, que ele começou na sua 2ª viagem missionária, e ele tinha escrito já a primeira carta para a igreja, uma igreja muito difícil, de pessoas muito complicadas, pessoas que queriam trazer todo o tipo de experiência que eles tinham para dentro da igreja e reinterpretar as coisas de Deus ao seu próprio gosto e reinterpretar as coisas de Deus sem dar a devida importância à real mensagem, pregação, o evangelho de Jesus Cristo. E a igreja de Corinto tinha coisas que eram escabrosas, e eu já falei isso aqui uma vez, e você pode consultar por sua própria vontade, ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, do primeiro ao último versículo da primeira carta, e você vai ver que é uma carta muito dura, é uma carta muito difícil. Nessa 2ª carta, Paulo alivia um pouco a mão, mas o contexto não é nada bom. O contexto é turbulento.
O contexto que vem da primeira carta e que ainda permanece é um contexto de pregadores que se diziam cristãos e traziam mensagens e traziam interpretações que não tinham nada a ver com aquele evangelho com que Paulo havia pregado. Mais do que isso, eles traziam cartas de referência. Eu não sei se você já percebeu, mas pessoas que têm a capacidade de passar a lábia nos outros, eles conseguem criar mecanismos que dão um ar de legitimidade àquilo que eles fazem, não é? É incrível como as pessoas continuam caindo no conto, no crime, eu não sei se é crime, não é? Mas é crime, né? Do bilhete premiado, é estelionato, né? É crime. Do bilhete premiado. É incrível como as pessoas caem. Como as pessoas caem nessas pirâmides financeiras. E cada semana tem uma nova que descobrem e um golpe novo. E as pessoas, então, elas arranjam cartas de recomendação. E esses pregadores chegavam em Corinto com cartas de recomendação, dizendo que eles eram apóstolos e ministros de Cristo, e que Paulo não era ninguém, e eles se gabavam de que eles eram mais importantes do que o apóstolo, e eles diziam que Paulo era desprezível, porque a sua palavra, talvez, não é? E até na primeira carta, isso fica sinalizado com o contraste entre Paulo e Apolo, não é? Talvez Paulo não fosse um grande pregador, não era uma grande pessoa, possivelmente tinha uma personalidade muito complicada. E essas pessoas então começam a questionar o ministério de Paulo, começam a dizer que Paulo não tinha autoridade porque ele não operava grandes milagres. Interessante. Paulo, então, ele está no meio da tribulação, ele está no meio da perseguição, ele está no meio do fogo amigo. Você conhece esse conceito de fogo amigo? É quando um exército atira nos seus próprios companheiros de farda, não é? Fogo amigo. Quando não se consegue distinguir, lógico que, não é? O fogo amigo é um conceito de acidente, não é? Seja por razão que for. Mas no caso aqui, havia uma intencionalidade de derrubar Paulo. Havia um propósito de questionar, de colocar Paulo em uma situação difícil. Bom, me parece que isso é o nosso dia a dia, não é? Não é o dia a dia nosso? Ou você nunca tem problema, ou nós vivemos uma vida onde ninguém nos questiona, onde os nossos projetos sempre dão certo, onde tudo aquilo que a gente faz acontece da melhor forma, onde o nosso trabalho sempre dá o resultado que a gente espera, onde tudo acontece sem turbulência, onde a gente não tem nenhum medo, onde a gente não tem nenhuma ameaça, onde a gente não tem nenhuma crítica, onde a gente não tem avaliação nenhuma que coloque em xeque quem nós somos e aquilo que nós fazemos. De fato, como diz Jesus, no mundo nós teremos aflição. Se nós tivermos medo das turbulências, nós nunca vamos saber a altura, o tamanho, a distância e a beleza do voo que pode ser a nossa vida. Se nós ficarmos preocupados, ocupados por antecedência, nós não vamos ter coragem suficiente de alçar os voos que Deus tem reservado para nós. Ou mais do que isso, como diz o salmista no Salmo 8 que nós lemos, Deus nos criou um pouco inferior a Ele e nos colocou debaixo das nossas mãos a autoridade para que nós possamos administrar e viver nesse mundo. Mas mesmo assim, Ele continua sendo Deus e continua sendo maravilhoso. Paulo está detonado por causa das turbulências do seu ministério. Ele diz,
estamos atribulados, ou eu estou atribulado, estou perplexo com a capacidade da maldade das pessoas, eu sou perseguido, eu estou abatido, mas todas essas situações têm um porém. Tem um porém. O porém é aquilo que nos faz resgatar toda a força, toda a capacidade, toda a experiência, toda a ousadia que a fé coloca no nosso coração. É interessante que Paulo diz, nós estamos atribulados, mas não ficamos angustiados. Nós ficamos atribulados, mas a angústia não toma conta da nossa vida. É interessante a gente ver como o ser humano é complicado, como existem lugares, pessoas, países, culturas, onde a vida é muito mais tranquila, mas o nível de angústia é gigantesco. Existem países onde a criminalidade é muito pequena, onde a pobreza quase não existe, mas existe uma angústia existencial por falta de sentido, de significado. E Paulo diz, eu estou atribulado, mas a angústia não me domina. Ele diz, eu estou perplexo, ou seja, eu não consigo entender o propósito das coisas que acontecem, e a gente normalmente faz isso, a gente começa a passar alguma dificuldade, a gente começa a perguntar, mas por que Deus? Por que comigo? Por que assim? Por que aconteceu? Para que isso? Paulo diz, eu estou perplexo, eu não tenho capacidade de explicar o que está acontecendo, mas isso não me desanima. Olha só a fé desse sujeito. Olha só a ousadia desse cara. Ele diz, eu estou sendo perseguido por pessoas que deviam ser meus companheiros de púlpito, meus companheiros de missão, meus colegas de trabalho. Você lembra que Paulo ele fazia tendas para sobreviver. Aqueles que deviam estar construindo comigo são aqueles que me perseguem. São aqueles que estão do meu lado, trabalhando, e quando saem dali, eles falam assim, não compra a tenda do Paulo, porque a tenda não funciona não, é fraquinha. Não é? A minha tenda é filé, a tenda do Paulo é fake. Perseguido, mas não me sinto desamparado. Eu posso até ficar abatido, mas eu não me sinto destruído. Você fica abatido no meio das perseguições, no meio das dificuldades, no meio das turbulências, certamente a gente fica abatido. Mas a ousadia da fé nos faz, então, experimentar algo que ele vai deixar muito claro ali no versículo 7, onde nós começamos. Ele diz assim, nós temos, porém, mesmo com todas as dificuldades, nós temos este tesouro em vasos de barro, tesouros em vasos de barro. Essa é uma expressão muito especial, porque Paulo ele já explica, é um tesouro, essa excelência do poder que está nesse vaso de barro, ele precisa ficar muito claro que a excelência do poder é o mover de Deus e não a nossa própria capacidade, porque a nossa capacidade vai nos deixar desanimados, vai nos deixar angustiados, a nossa tendência é a gente se sentir desamparado e a gente se entregar achando que tudo está destruído, que tudo está arrasado. Esse tesouro em vasos de barro que Paulo coloca, são duas questões muito claras. Primeiro, o conhecimento de Cristo. Existe uma diferença clara, se a gente simplificar a história, porque a história já está dividida, não é, nesse conhecimento, mas na vida humana existe uma clara diferenciação entre antes de Cristo e depois de Cristo. Na nossa vida, essa precisa ser a experiência.
Na nossa vida, essa precisa ser o momento de virada. Antes de Cristo, depois de Cristo. O conhecimento de Cristo, diz o apóstolo Paulo, é aquilo que faz com que eu me mantenha de pé no meio da perseguição. É aquilo que me coloca como um sentimento de perseverança e a angústia não toma conta. Aquilo que me renova as forças e não desanima. Aquilo que coloca a presença poderosa de Deus ao meu lado e eu não me sinto desamparado. Porque a fé no evento, no propósito, na proposta, na ação de Deus em Jesus Cristo, é aquilo que transforma o significado e o rumo da nossa vida. A gente precisa ter clareza de que o que nós fazemos aqui não é apenas tentar explicar quem é Deus. O que nós fazemos aqui não é apenas falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho de Jesus. O que nós fazemos aqui como igreja é buscar esse momento onde a nossa vida é impactada pela presença poderosa da excelência, da glória e do poder de Deus por meio de Jesus Cristo. É diferente, é sutil, mas é diferente. Se a gente fica apenas buscando explicações para Deus, se a gente fica simplesmente buscando argumentações sobre Jesus, se a gente fica simplesmente buscando racionalizações a respeito da fé, isso não é a fé, isso não é Jesus. Jesus, a gente já meditou sobre isso aqui, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa, Jesus não é um raciocínio, Jesus é uma experiência. E isso muda tudo. Porque o raciocínio, ele pode ser mudado de acordo com os poderes de persuasão de cada teoria. Se você se relaciona com Deus no nível da racionalidade, você pode ter argumentos fortíssimos, razões fortíssimas, mas que podem também ser fortemente refutadas e rejeitadas. É por isso que tem tanto crente que tem medo, pavor da turbulência, dos questionamentos a respeito da fé. Porque é uma fé frágil, porque é uma fé racional, porque é uma fé de superfície, porque é uma fé de argumentos. Paulo está dizendo, eles podem vir com carta de recomendação, eles podem dizer que eles são o suprassumo do apostolado de onde for. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não vim aqui nem com argumento, nem com palavra poderosa, nem com manifestação de poder ou autoridade. Eu vim como servo, porque eu fui chamado por Jesus Cristo, e Jesus Cristo me transformou daquele que montava o cavalo e chicoteava os cristãos, naquele que vive Jesus Cristo diariamente. Se a tua fé se baseia simplesmente em argumentos, em racionalização, qualquer turbulência vai colocar medo na sua vida, qualquer dificuldade vai abalar a sua existência. E mesmo que o argumento diga, turbulência não derruba o avião. Quando você estiver passando pela turbulência, você vai pegar a mão de quem está do teu lado, você vai suar frio, você vai chamar Jesus de Genésio, de tão atordoado que você vai estar. Porque você tem medo que o avião caia. Você quer fazer uma experiência dessas? Compra uma passagem para Santiago, lá no Chile. Passar por cima dos Andes é garantido que vai ter turbulência. Ou então faça como o Alessandro, que vai quase todo ano lá para os Estados Unidos. Quase todo ano não, né? Mas várias vezes. Né? Quando você atravessa a linha do Equador, vai ter turbulência. Talvez seja o momento de você testar a sua fé. Fala assim, não, eu não estou gastando, eu estou investindo na minha fé. Vou buscar um voo bem turbulento. Mas se prepara, você deixa o saquinho, tem um saquinho estratégico que fica lá na frente do banco, você deixa o saquinho na mão, né?
porque se a coisa voltar, você já está seguro, né? E você curte as cabecinhas de um lado para o outro, e o povo falando, meu Deus, Jesus, e chamando tudo aquilo que eles conhecem e desconhecem. Qualquer turbulência nos ameaça, mesmo nós mantendo em nossa mente a afirmação de que o avião não cai por causa de turbulência. Entendeu? Porque a hora que a turbulência vem, a hora que o avião está indo assim, ele despenca, porque a turbulência tira a sustentação do ar do avião, você fala assim, pronto, era uma vez. Não tem, não é? Fé, ou não tem razão que sustente o argumento de um estômago flutuando no meio do céu. E o apóstolo Paulo diz, a ação de Deus é a ação de Deus, para que não seja nossa. E o tesouro que está em nós, e essa ideia, essa experiência que o apóstolo Paulo coloca para nós, ela é para mudar a nossa vida. E presta atenção, ele diz, esse tesouro é para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não da nossa capacidade, não da nossa beleza, não da nossa facilidade de argumentação. E ele diz então, todo esse percurso atribulado, perplexo, perseguido, abatido, levando no corpo a morte de Jesus, versículo 10, mas levando no corpo a morte de Jesus, para que também nesse corpo se manifeste o quê? A vida de Jesus. Porque se nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, é para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida, o poder, a graça, o mover, o propósito, a direção, o ânimo, a força, o discernimento, a autoridade, a ousadia de Jesus se manifeste em nós. Apalpa o teu braço, você é real, isso é um corpo. Jesus, tudo aquilo que Deus fez em Jesus é para que Ele se manifeste nesse corpo, na sua vida, não apenas nas suas ideias, nas suas intenções, mas para que nós vivamos a vida de Jesus diariamente. E esse é o grande voo da nossa existência. Isso que coloca uma divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo em nossas vidas. Não apenas porque a gente virou membro de uma igreja. Ser membro de igreja não garante nada. Ter um envelope do dízimo não garante nada. Comprar uma Bíblia e deixar aberta no Salmo 91 na sua casa não garante nada. Ou melhor, garante que a sua Bíblia vai ficar amarelada nas 2 páginas onde estiver aberta. Só isso. O que garante esse grande voo, mesmo que haja, e especialmente havendo, turbulência, é uma experiência poderosa de viver a vida de Cristo diariamente. Jesus diz, aquele que quer me seguir, o que ele diz? Diariamente tome a sua cruz. Aquele que quer caminhar comigo, diariamente tome a sua cruz e me siga. E nós falamos, não. Jesus, eu quero uma vida que seja um voo em céu de brigadeiro. Ok, lá na 4ª série eu tive um voo assim, com serviço de bordo e tudo, mas que não saiu do chão. Eu entrei lá no aeroporto de Congonhas, saí no aeroporto de Congonhas, com ainda um presentinho, né? Eles davam um presentinho, né? Para lembrar da minha experiência no avião. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Entenda que nós estamos em voo aqui, tá bom? Nós estamos em voo. Se você entrar, como você fez agora no início do culto, de um jeito, querendo uma experiência racional apenas, ou uma experiência cultural, não é? Ou uma experiência como esses desafiantes de Paulo, querendo colocar a sua própria interpretação na palavra, a sua própria visão do que é o Evangelho, querendo adaptar as coisas de Deus ao seu próprio estilo de vida ou cultura. Se você entra assim e você sai assim, você viajou comigo nesse voo lá da minha 4ª série, no avião que ligou os motores, teve serviço de bordo, mas não saiu do lugar. Você entrou de uma forma e saiu da mesma forma. Eu já disse aqui, você tem que vir. Você tem que vir para a casa do Senhor com um frio na barriga. Porque é como se você pegasse, você estivesse entrando no avião, não é? Essa metáfora para mim eu achei maravilhosa, por isso eu estou usando ela, né? E você sabe que vai ser um voo assustador, assombroso. Que não vai ser um voo... Eu tenho alguns amigos pilotos que eram membros, que são ainda membros da Igreja Metodista lá no Bacaxeri, e alguns eram pilotos comerciais, outros eram pilotos privados. E eles diziam assim, bom, como piloto privado, eu posso fazer algumas peripécias, não é? Porque o dono do avião, o dono da empresa, quer chegar o mais rápido possível e gastar o menos de tempo possível no seu translado. Quando o sujeito trabalha numa empresa aérea, ele fala assim, é como se a gente estivesse conduzindo Miss Daisy, sabe aquele filme com, né? Você tem que dirigir, fazer aquelas curvas que ninguém vai sentir, pousar como se fosse um algodãozinho, né? Sem que as pessoas sintam muito a despressurização, a pressurização, o ouvido não pode doer, tem que ser tudo, né? Olha aqui, que a sua experiência com Deus não seja um voo comercial, mas que seja talvez... Você já viu aqueles vídeos do sujeito que entra num avião militar, num caça, né? E aí o cara pega assim, faz aquela subida quase vertical, né? 2 segundos depois o cara está lá atrás morto com a lingona para fora, morto não, desmaiado, né? Mas quase morto, porque ele não aguenta a pressão, né? Da força, da gravidade, da qual o piloto já é treinado e ele sabe, na hora que ele vai desmaiar, ele tem umas técnicas, ele não desmaia, mas você desmaia, né? Ou então um avião acrobático, não é? Que coloca você de ponta cabeça. Essa tem que ser nossa expectativa da experiência com Deus. Essa tem que ser a nossa expectativa, como Paulo diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso, para que a gente não queira dizer assim, Deus, o Senhor vem de leve só. Age na minha vida, mas nem tanto. Fala comigo, mas não tudo. O tesouro em vasos de barro é exatamente isso. A imagem de Paulo é de um tesouro em ouro mesmo, colocado num vasinho de cerâmica. Qual que é o valor do vaso de cerâmica comparado ao ouro? Nenhum. Mas é lá que o tesouro vai ficar acondicionado. Nós somos o vaso de barro, frágil, aparentemente sem valor, mas depositários de um poder maravilhosamente assombroso, como disse o salmista, como disse Davi, o salmista, no Salmo 8, que nós lemos no início do culto, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Eu não sei como você tem experimentado a presença de Deus, mas Paulo termina o texto que nós lemos dizendo, olha só, a nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara com toda a revelação do poder de Deus, com todo o mover e propósito que Deus tem preparado para nós. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu quero terminar a nossa reflexão dessa experiência de Paulo, orando para que Deus traga a nós essa experiência de que a nossa leve e momentânea dificuldade, por maior e mais terrível que seja, é incomparavelmente inferior à manifestação da glória de Deus que é eterna. E nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. E a fé é a capacidade de antever as coisas que não existem. É a capacidade de ter certeza e viver pela confiança na provisão do Senhor, das suas promessas para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: se na turbulência você falhar, você não vai saber a altura do voo que Deus tem para a sua vida. É na turbulência que a gente mantém a fé. É na turbulência que a gente mantém a fé. É na turbulência que a gente é provado na nossa fé. Segundo, nós precisamos ter essa certeza de uma experiência que marca a nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não como uma ideia, não como um discurso, não como um argumento, não como uma teoria, não como uma filosofia de vida, mas como uma experiência marcada no nosso corpo, que transforma o nosso jeito de estar no mundo. E aí, nós vamos então poder ter certeza que nós caminhamos em direção a Jesus, o ponto ômega, aquele para quem todas as coisas convergem, aquele em quem todas as coisas têm sentido, aquele em quem nós encontramos renovação das nossas forças, onde nós encontramos amparo, onde nós encontramos a ousadia de viver, onde nós encontramos a capacidade de continuar caminhando, mesmo que haja ameaças e turbulências. E isso não é meramente racional, viu? Isso acontece lá dentro, na essência, e nos mantém de pé. Nessa noite eu quero te desafiar a ter uma experiência desse calibre, desse tamanho, dessa dimensão com Jesus Cristo. Se Jesus é aquela imagem bonitinha, agradável, não é? Legalzinha, não é? Quase cultural. Eu sou cristão porque meu pai foi cristão, eu sou cristão porque agora é moda ser gospel no Brasil, eu sou cristão porque não tem mais nada, enfim. Eu quero te convidar a ter uma experiência com Jesus. Eu quero te convidar a orar do mais profundo do seu coração, para que não seja apenas uma conclusão racional, mas seja um mover existencial, que não seja simplesmente um convencimento, mas seja conversão, para que as turbulências sejam exatamente o trampolim para eu ir mais longe e mais alto, para que as turbulências sejam exatamente a emoção de saber que eu estou no ar, que eu estou nas mãos do Senhor, e que mesmo tendo aflição, eu tenho bom ânimo, porque o meu mestre venceu o mundo, e na minha vida vai se cumprir a vida de Cristo. Fecha os teus olhos, vamos ter um momento de oração. Se as turbulências têm te deixado desamparado, se as turbulências têm te deixado desanimado, se as turbulências têm te deixado entristecido, eu quero convidar você a orar do mais profundo do seu ser. Não é uma oração formal, não é uma busca simplesmente, porque no final do culto a gente ora,
mas é uma experiência para você falar: Senhor, eu preciso, eu quero, eu preciso dessa experiência, eu preciso desse mover poderoso que me toca no mais profundo do que eu sou, que me toca no mais profundo da minha experiência humana, e que me toma incondicionalmente. Oh Deus amado, em nome de Jesus, queremos que a nossa vida tenha um marco claro, Senhor amado, antes e depois de Cristo, para que se revele em nós, nesse corpo, nesse coração, nesse cérebro, nesses braços, se manifeste a vida de Cristo, se manifeste a vitória sobre a morte, se manifeste a ressurreição, se manifeste, Pai amado, a ousadia de saber que nós não estamos desamparados. Em nome de Jesus, toca-nos com o Teu poder nessa noite. Senhor amado, que as turbulências não sejam, Pai, ameaça a nossas vidas, porque nós sabemos que as turbulências não nos matam. As turbulências não derrubam esse avião, Senhor, em nome de Jesus. Queremos que essa metáfora nos ajude, Pai, a saber quão alto, quão longe, quão maravilhoso pode ser o voo da nossa vida em Ti. Ó Senhor, toca nos nossos corações nessa noite, Pai, com o Teu poder e a Tua graça, para que seja, Senhor, a excelência do Teu poder, não do nosso. Eu te peço, nos ajuda a tomar decisões nessa noite, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões em nome de Jesus. Nós buscamos em Ti porque sabemos que o Senhor é a fonte, Pai. E, Senhor, nós não queremos depender de outros. Nós queremos, Senhor, contemplar e experimentar em primeira mão esse Teu poder, essa Tua presença, esse Teu conforto e consolo, essa Tua força que renova no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós buscamos a Tua presença, Pai. Se você quer